Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem? Vamos aqui gravar alguns vídeos, aqueles que eu considero de maior relevância, tá? Os artigos aí da parte especial do Código Penal Militar, aqueles que têm uma maior probabilidade de cair na tua prova. Então nós vamos aqui tratar de vários crimes em espécie e aí nós vamos começar aqui, portanto, nós vamos iniciar com essa parte que fala do crime de motim, né? Artigo 149, perdão, 149 do Código Penal Militar. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, nós vamos trazer algumas informações, algumas anotações bem pertinentes aí para se levar para a sua prova. Então olha só, artigo 149, reunirem-se militares ou assemelhados. Opa, você já sabe aqui, ó, você já sabe que a conduta aqui é reunirem-se, reunirem-se. Se o comando da questão, perdão, se o caput aqui do artigo ele já está falando, se ele já está falando em reunirem-se, significa que esse crime só pode ser cometido aí por vários militares, né? Reunirem-se quem? Militares. Então, um militar sozinho não comete esse crime. Então, ele tem que estar aí reunido. Então, eu tenho que ter pelo menos mais de um, né? Eu tenho que ter pelo menos 2 militares aí para o cometimento desse crime. Então, eu vou ter que ter mais de um militar. Eu tenho que ter mais de um militar para o cometimento desse crime. E essa hipótese de eu ter que ter, essa obrigação que eu tenho que ter mais de um militar para que haja o cometimento desse crime, nós vamos dizer que esse crime é um crime de concurso necessário. O que é isso, professor? Concurso necessário. Significa que você tem a necessidade, concurso necessário, concurso necessário. Você tem que ter a necessidade que para que esse crime ocorra, mais de uma pessoa tem que estar envolvida aí como coautor, né? Como pessoas que estejam praticando esse crime. Então nós vamos ter aí, tá? Nós não podemos ter aí, tá? Um militar sozinho cometendo esse crime. Então, reunirem-se militares. Então nós já temos aqui que tem que ter mais de um militar para que haja o cometimento desse crime. Então, portanto, é um crime de concurso necessário. Ele não pode ser praticado, não pode ser cometido sozinho. E as outras observações estão nos incisos. Agindo contra a ordem recebida. Ó, em todos você vai perceber que tem que estar contra a ordem. Ó. Está contra a ordem. Recusando obediência superior, certo? Assentindo, né, concordando em recusa conjunta de obediência. Olha só, perceba que todos os incisos eles vão tratar, eles vão versar sobre essa recusa de obediência, né? E o quarto, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer desses locais ou meios de transporte, para ação militar, então eles vão utilizar tudo isso para uma ação militar ou para praticar violência, certo? Em o quê? Em o quê? Em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem e da disciplina. Então eles vão estar agindo contra a ordem ou contra a disciplina, vão estar aí agindo de forma desorganizada, de forma indisciplinada. Certo? Beleza? Então, nesse aqui, ó, no inciso 4, esses militares eles vão estar ocupando esses espaços, todos esses espaços, certo? E eles vão estar ou em desobediência, então eles vão estar ou em desobediência, ou eles vão estar indo contra a ordem, agindo sem ordem, né? Desorganizado ou indisciplina, ou indisciplinado, tá? Pronto. Então perceba, o que é que eu quero que você perceba? Nesse inciso 4 aqui do nosso crime de motim, ele vai falar da situação em que os militares eles vão estar organizados, e aí eles vão estar contra a ordem do superior, ou vão estar agindo em desordem. Estão agindo em desordem ou indisciplinadamente. É o caso, portanto, da famosa greve dos militares, né? A greve dos militares, quando os militares estão ocupando, sei lá, viaturas, ocupando quartéis, né? Por mais que eles não estejam indo contra a ordem do superior,
mas eles podem estar aí agindo de forma desorganizada, de forma indisciplinada e, portanto, vão sim cometer o crime de motim. Tranquilo? Então essa é a hipótese aí do inciso 4º aí, do nosso inciso 4º, tá? E no nosso parágrafo único nós temos aí o famoso crime de revolta. O que seria esse crime de revolta? O crime de revolta, ele diz, olha, se esses mesmos agentes, ou seja, esses militares que estão reunidos, os militares reunidos, militares reunidos, esses mesmos militares que estão reunidos, tá? Se eles estiverem armados, se eles estiverem armados, tá? Se eles estiverem armados, eles vão cometer o crime de revolta. Eles vão cometer o crime de revolta, certo? E aí a pena vem dizendo reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3. Isso aqui é importante que você saiba qual é o aumento da penalidade aí prevista nesse crime, tá? Para os cabeças. Quem são os cabeças? Já que eu vou te explicar. Daqui a pouquinho eu vou te explicar. Então presta muita atenção, ó. No crime de revolta, vamos fazer um quadrinho aqui. Vamos fazer um quadrinho, vou colocar para ti aqui, ó. Crime de motim, resumo do crime de motim. O que é que você vai precisar saber? Para configurar o crime de motim, vamos lá. Mais de um militar. Então, um militar sozinho não comete o crime de motim. Então, eu vou ter mais de um militar, certo? Contra a ordem de superior, contra a ordem de superior, tranquilo. Eu vou ter mais de um militar contra a ordem superior, ou agindo de forma desorganizada, tá? Ocupando quartéis, viaturas, tá? Ou também agindo com atos de indisciplina, certo? E aí eu vou ter o crime de motim, tá? Então, crime de motim, quando é que acontece? Quando eu tenho mais de um militar, quando eles estão reunidos contra a ordem do superior, de forma desorganizada ou com atos de indisciplina. Esse aqui vai ser o crime de motim. E o crime de revolta, professor? Já o crime de revolta, vamos lá. Crime de revolta, nós vamos ter as mesmas situações. Mais de um militar. Tá? Mais de um militar. Beleza? Nas mesmas situações. Contra a ordem de superior, ou agindo de forma desorganizada, ou com atos de indisciplina, Anote, que isso é importante, a diferença dos dois. Só que olha aqui a grande sacada do negócio. Qual é a grande sacada do negócio, professor? No crime de revolta, eles vão estar nessas hipóteses, contra a ordem, né? As mesmas hipóteses do crime de motim. Só que a sacada é, nesse caso, eles vão estar armados. Nas mesmas situações, contra a ordem, desorganizado ou indisciplinado, tá? Só que eles vão estar armados. E aí nós dizemos que a revolta, ela é uma qualificadora do crime de motim. A revolta, portanto, vai ser uma qualificadora do crime de motim. Qualificadora do motim. Por que, professor, que a revolta é uma qualificadora do crime de motim? Se você observar, tá? Vamos voltar aqui. Ela modifica os patamares mínimos e máximos desse crime, tá? Quando é que nós temos, professor? Quando é que nós temos uma qualificadora? Nós vamos ter uma qualificadora, tá? De algum crime, quando muda-se a pena, quando é modificada a pena nos patamares mínimos e máximos. Perceba, observe aí junto comigo. Vamos observar. Olha só. Olha a pena aqui do crime de motim. A pena, reclusão de 4 a 8 anos. Com aumento de 1/3 para os cabeças. Beleza. 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Veja aqui a pena de revolta. De 8, ou seja, qual é o mínimo?
Enquanto que no motim é 4, o mínimo, na revolta já é 8. De 8 ao máximo de 20 anos. Então mudou o patamar mínimo e máximo da pena, nós dizemos que isso aqui é uma qualificadora. Portanto, uma qualificadora aí. A revolta, então, vai ser uma qualificadora do crime de motim. Então, anote esse quadro, que a revolta é uma qualificadora do crime de motim, tá? Que a única diferença aqui vai ser que esses militares vão estar armados. E observação importante, anote. Eles não precisam fazer o uso da arma. Não necessita do uso da arma. Não necessita o uso da arma. O uso da arma. Para configurar a revolta, basta o porte. Basta estar portando a arma. Basta o porte da arma, tá? Então não precisa utilizar a arma, não precisa sair atirando, disparando, tá? Basta estar portando, já configura o crime de revolta. Mais observação, anote. Vamos lá, mudar de quadro. Olha só, outra observação muito importante também. Observações importantes, tá? Vamos anotar observações. Professor, o senhor falou que o crime de motim, o crime de revolta, eles precisam de mais de um militar. Perfeito? Perfeito. Portanto, eles são crimes de concurso necessário, não é isso? Isso. E eu te pergunto, olha só, será possível esse crime ser cometido por militares mais civis ou inativos, ou militares inativos? Quem são os militares inativos, professor? Militares inativos? Será que tem como acontecer nessa situação? Será que é possível os militares estarem em conjunto com civil ou com os militares inativos? Vamos lá. Parte da doutrina vai entender o seguinte. Olha só. Uma parte da doutrina vai chegar e vai dizer, opa, se eu tiver pelo menos dois militares ativos, se eu tiver pelo menos 2 militares ativos, certo? Se eu tiver pelo menos 2 militares ativos, somados com inativos, ou civis, poderá ocorrer o crime de motim ou de revolta. Poderá, certo? Então, parte da doutrina vai entender isso daí. Mas a doutrina minoritária entende que não. Então, a doutrina minoritária vai dizer assim, olha, não é possível, tá? Não é possível o cometimento do crime de motim, de revolta por civil ou por militar inativo, mesmo que eles estejam em concurso com militares da ativa, tá? Mas a doutrina majoritária, ela vai chegar e vai dizer que é possível sim, quando você tiver pelo menos 2 militares da ativa, quando você tiver pelo menos 2 militares da ativa, tá? Pelo menos 2 militares da ativa, e aí entra um civil ou entra um militar inativo, ele vai sim agir em coautoria ou em concurso de pessoas com os militares da ativa e poderá também responder pelo crime, tá certo? Então tome cuidado com isso. A doutrina majoritária entende que pode, mas com essa circunstância. Qual é a circunstância? Que esse civil ou que esse inativo, tá? Ele esteja em concurso com mais 2 militares da ativa, tá? Tranquilo? Então, pega esse bizu, anota essa visão aí para você levar para a sua prova. Fica ligado, fica muito ligado nessa observação. Uma outra observação importante que você precisa também levar para a sua prova é que no crime de revolta, esse mesmo que nós acabamos de comentar aqui, a gente acabou de comentar que o crime de revolta tem que ser, tá? Tem que ser mais de um militar, naquelas hipóteses, né? Contra a ordem,
agindo de forma desorganizada ou indisciplinado, né? E ele tem que estar armado, né? Foi isso que nós vimos. E aí, professor, nessa situação, o que é que acontece? Olha só, observação, vamos anotar, vou colocar de vermelho aqui, ó. Acerca desse crime de revolta, é que essas armas eu tenho que ter pelo menos 2 armados. Pelo menos 2 militares armados. Pelo menos 2 militares armados para se encaixar no crime de revolta, tá certo? Então, cuidado com isso, cuidado com isso. Professor, me diz uma coisa, professor. Se eu tiver, por exemplo, 4 militares agindo de forma desorganizada ou indisciplinado e eles tiverem, só um deles estiver armado, configura a revolta? Não configura. No crime de revolta só vai ser configurado quando eu tiver pelo menos 2 militares armados. E aí, professor, se eu tiver esses 2 militares armados e os outros 10 estiverem desarmados, aí vai se encaixar o seguinte, todos vão responder por revolta. Porque para encaixar a revolta basta 2 armados e aí os outros que estiverem em concurso cometendo esse crime, eles vão responder pelo mesmo crime, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, foco, força, não desiste dos seus sonhos.